Bem-vindos à nossa quarta aula do nosso curso sobre a fé ortodoxa de São João Damasceno. Então, nessa quarta aula, vamos então estudar sobre o arianismo. O combate ao monarquianismo, monoteísmo estrito, levou a teologia ortodoxa a acentuar a distinção de pessoas em Deus. Esta ênfase, então, chegou ao extremo de se admitirem dois deuses. Mas para salvar o monoteísmo, um segundo Deus criado ou subordinado ao primeiro. Tal foi a doutrina do arianismo, a mais renitente e perigosa heresia dos primeiros séculos, pois destruía por completo a mensagem cristã, além do que ela se comunicou aos godos e outros povos que nos séculos IV e V invadiram o Império Romano Ocidental. Então vamos ver a origem e doutrina do arianismo. O presbítero Ario nasceu na Líbia e exerceu seu ministério em Alexandria. Era um homem austero, dotado de tenacidade a toda a prova e de hábil dialética. Passou a professar a seguinte doutrina: primeiro, há um só Deus eterno e incriado. Fora dele só existem criaturas por ele criadas. Segundo, por conseguinte, o Logos não é eterno. Foi criado a partir do nada por livre vontade de Deus. O motivo por que foi criado é que devia servir ao Pai como instrumento para criar o mundo. Terceiro, disto se segue que o Verbo não é da natureza do Pai, é mutável e capaz de pecar. Quarto, embora rebaixasse o Logos de tal maneira, Ario procurava apontar seus predicados positivos. Como a primeira e mais digna de todas as criaturas, o Logos estaria acima de tudo. O que foi criado foi elevado ao estado de impecabilidade, em consequência merece o título de Deus, segundo Deus ou Deus por extensão. Ario procurava fundamentar tais ideias na Sagrada Escritura, valendo-se principalmente dos textos que parecem insinuar subordinação do Filho ao Pai. Ario encontrou boa acolhida por parte do público, especialmente entre os homens cultos, que julgavam resolver assim a unicidade e a pluralidade em Deus. A propagação da doutrina despertou o zelo do bispo Alexandre de Alexandria. Este tudo fez para dissuadir Ario, mostrando-lhe a falsidade de sua doutrina. Visto que não o conseguia, reuniu em Alexandria um sínodo de mais de 100 bispos no ano de 321, o qual condenou as ideias de Ario. Excomungado pelos sinodais, Ario se sentiu ainda mais impelido a propagar suas ideias. Foi para a Palestina, onde conseguiu a adesão dos bispos Eusébio de Nicomédia e Eusébio de Cesareia, que se tornaram defensores de Ario perante a igreja e o imperador. Após Ario, então, difundia seu pensamento mediante cartas, hinos litúrgicos e obras teológicas, das quais a mais famosa se intitulava Thalia. O efeito dessa propaganda foi tal que se reuniram alguns sínodos na Palestina em apoio de Ario. O imperador Constantino então tomou conhecimento da situação, que julgava dever tutelar os interesses da igreja e do império, promovendo a paz entre os cristãos abalados por Ario. Venceu Licínio, seu grande rival e inimigo do cristianismo, em 323, de modo que se sentiu livre para intervir na questão, embora não fosse teólogo, nem mesmo ele fosse cristão batizado. Ele escreveu cartas, uma a Alexandre de Alexandria, incitando-o a trabalhar pela paz, outra a Alexandre e a Ario, sendo portador da mesma o bispo Ósio, de Córdoba, que Constantino escolhera para ser seu conselheiro em assuntos religiosos. Tudo, porém, foi inútil. Ario não deu importância às exortações. Ósio percebeu, assim, que a situação era grave e sugeriu a Constantino que convocasse um concílio de todos os bispos da igreja ou concílio ecumênico. Este, de fato, se realizou em Niceia, perto de Bizâncio, capital do Império, no ano de 325, sendo o primeiro concílio ecumênico ou geral da história depois do concílio de Jerusalém, realizado pelos próprios apóstolos, que é citado no livro dos Atos dos Apóstolos. Algumas dessas ideias do arianismo ainda persistem em algumas seitas protestantes
atuais aí, né? Como alguns evangélicos protestantes ainda acreditam que Jesus é um subordinado de Deus. Então a gente vê ainda ideias do arianismo ainda presente em algumas doutrinas e seitas protestantes. Se eu não me engano, até uma delas é nas Testemunhas de Jeová. Né? Eles têm ainda essa ideia de que Jesus é um subordinado do Pai. Tá? Na nossa aula que vem, nossa próxima aula, vamos ver então a respeito do Concílio de Nicéia I, né? E o que foi ali definido e como é que foi esse concílio. Espero que tenham gostado desta aula. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula.